pessoal, nossa aula hoje vai ser a revisão sobre potência elétrica, consumo da energia elétrica e resistência elétrica. Veja só, dando início aqui, potência elétrica vai ser indicada pela letra P e é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo, ok? Só que a fórmula que vamos utilizar vai ser a fórmula do pio, aqui, ok? Onde a potência vai ser igual a corrente elétrica vezes a tensão, ok? Vezes a DDP. Potência elétrica em watts, intensidade de corrente elétrica em amperes, a gente já estudou. Tensão, ou DDP, em volts, ok? Significa aqui ó, que os watts, a potência, vai ser o produto dos amperes pelos volts, ok? Multiplicando a corrente pela tensão, eu vou obter a minha potência. E aqui no consumo da energia elétrica, existe uma unidade de consumo de energia elétrica, usualmente, que é o quilowatts-hora, ok? Unidade essa que é utilizada lá na conta de luz da nossa residência, quilowatts-hora. Ela é oriunda da definição aqui de potência, como eu falei, trabalho dividido pelo tempo. Isolando aqui o trabalho, que vai ser o meu consumo, passo o tempo multiplicando, então o trabalho vai ser a potência vezes o tempo, ok? Essa potência a gente vai utilizar em quilowatts, normalmente as questões vão trazer essa potência em watts, então a gente vai dividir ela por 1000 para utilizá-la em quilowatts. E esse tempo a gente tem que utilizá-lo em horas, ok? Já que a unidade é em quilowatts hora. E a gente vai substituir aqui ó, o tal, que é o trabalho, por cel, ok? Consumo da energia elétrica, certo? No caso aqui eu coloquei consumo da energia elétrica em quilowatts-hora, pode ser em watts por segundo também, que seria a mesma coisa de joule, certo? Mas nas questões a gente só vai trabalhar com quilowatts-hora. P é a potência elétrica, que é em quilowatts, ok? ΔT vai ser a variação de tempo em horas. Aqui embaixo eu deixei uma relação, só mostrando a equivalência aqui do quilowatts-hora por joule, ok? No caso, 1 kWh são 1000 watts, 1000 watts vezes 3.600 segundos aqui, eu vou obter 3,6 vezes 10 elevado a 6 joule. Isso aqui vai ser a quantidade de joule equivalente a 1 kWh. Veja só aqui no exemplo. Exemplo, vamos dizer o seguinte. No vidro de uma lâmpada está gravado 60 watts e 120 volts, ou seja, a potência da lâmpada é de 60 watts e ela deve ser ligada aqui numa rede onde a DDP, a tensão elétrica, é de 120 volts. Estando a lâmpada conectada a uma corrente elétrica compatível com ela, determine. Letra A. A intensidade de corrente que percorre o filamento da lâmpada, qual a corrente elétrica que está passando lá pela lâmpada. Aí veja só, eu vou utilizar aqui a forma da potência do pio. Eu tenho a potência que é de 60 watts e a tensão 120 volts. Vou encontrar o valor de I da corrente elétrica, ok? Substituindo a forma, potência 60, encontrando a corrente elétrica, a tensão 120. 120 que está multiplicando, passa dividindo, 60 por 120, 0,5 amperes. Em meio amperes vai ser a corrente elétrica passando no filamento dessa lâmpada. Na letra B, agora ele quer saber o consumo dessa lâmpada em 20 horas, medida em kWh, que vai ser a unidade que vamos utilizar, ok? No caso, ele quer o consumo, potência de 60 watts, dividindo por 1000, 0,06, ok? Quilowatts, eu vou usar aqui em quilowatts. Poderia colocar aqui na fórmula e dividir aqui também na fórmula, ok? Dividir aqui já na fórmula por 1000. O tempo, 20 horas. Então, substituindo a potência 0,06, lembrando que eu dividi por 1000 aqui para deixar em quilowatts, vezes o tempo que é de 20 horas, multiplicando vai dar 1,2, e a unidade de consumo aqui da energia elétrica, quilowatts-hora, ok? E o último assunto aqui, resistência elétrica, não tinha falado para vocês. Definir resistência elétrica vai ser representado pela letra R, de um aparelho que ele converte energia exclusivamente em energia térmica, pela razão aqui entre a DDP ou a tensão elétrica, né, isso que é o valor de U, representado por U, e
a corrente elétrica que atravessa esse aparelho, ok? Esse condutor. No caso está aqui representado a resistência elétrica, a unidade vai ser ohm, que é a letra ômega, tensão elétrica DDP em volts e a corrente elétrica, como já vimos, representada aqui por A, que é os amperes, ok? Aqui abaixo está falando do efeito Joule. Efeito Joule, que é o efeito térmico da corrente elétrica, ok? Conhecido popularmente aí como efeito Joule, que é onde faz os condutores esquentarem, ok? Alguns condutores, a função deles realmente é essa de esquentar, assim como a resistência do chuveiro, ok? Em um ferro elétrico, um secador, a função deles realmente é de esquentar, ok? Daquela resistência. Já em outros equipamentos, a função deles não é de esquentar, mesmo assim eles vão esquentar, ou seja, estou tendo ali uma perda de energia pelo efeito Joule, efeito térmico, ok? Por exemplo, a gente coloca o carregador do celular para carregar, então um certo intervalo de tempo ali, a gente percebe que aquele carregador está um pouco quente, significa que ele está perdendo energia pelo efeito Joule, ok? Está tendo uma resistência ali dentro daquele carregador daquele aparelho, por isso está tendo essa perda de energia pelo efeito Joule. E isso acontece aqui, ó. Essa imagem aqui explica direitinho a função dos três. A DDP ou tensão elétrica, né, isso que são os volts, o amarelinho aqui, ele tem a função de facilitar a passagem da corrente elétrica, certo? Por isso que ele está aqui, ó, empurrando. O verdinho, que são os amperes, que é a corrente elétrica, né, já que a função dele é facilitar a passagem da corrente elétrica, a viagem da corrente elétrica, ok? Corrente elétrica aqui, ó, vai viajar dentro do circuito, e a função do resistor, dos ohms, que é a resistência, né, isso é de dificultar a passagem da corrente elétrica, enquanto os volts facilita, a resistência, os ohms, ele dificulta. Por isso que ele está aqui, ó, dificultando a passagem da corrente, ok? Ou seja, em um condutor, quanto maior a resistência eu vou ter, menor vai ser a minha corrente elétrica, mas ele vai diminuir a passagem da corrente elétrica, consequentemente ele vai fazer com que esse condutor aqui ele esquente, ele tem um efeito, ó, Joule, ok? Descendo aqui um pouquinho. Primeira lei de Ohm, que vai ser a fórmula que vimos acima de resistência. E essa primeira lei de Ohm diz que é diretamente proporcional aqui, ó, tensão e corrente. Ok? Se eu aumentar a minha tensão, a minha corrente vai aumentar de forma proporcional, ou seja, a minha resistência aqui ela vai se manter constante. Ok? Essa segunda fórmula aqui eu só fiz isolar a tensão, passei a corrente multiplicando. Ok? Mas é a mesma fórmula. E mostrando aqui no gráfico, ó, isso aqui vai ser o gráfico que representa o resistor ôhmico, uma função aqui do primeiro grau crescente, né? Isso, ó, uma reta ascendente, ok? Já esse outro não representa o resistor ôhmico, é um resistor não ôhmico, ok? É uma curva que eu tenho, ó, no gráfico. Esse primeiro aqui significa, ó, quanto mais eu aumento a minha tensão aqui, mais a minha resistência que está aqui, ó, no eixo de X, ela vai aumentar de forma proporcional com a minha tensão, ok? Por isso que vai ficar uma linha reta. Já quando o resistor não é ôhmico, se eu aumentar a minha tensão, a minha corrente vai aumentar aqui, ó, mas não vai aumentar de forma proporcional. Por isso que o gráfico aqui, ó, não vai ficar uma linha reta, ok? Então no resistor ôhmico, não importa qual valor da tensão eu utilize para fazer o cálculo, vai dar o mesmo valor para a resistência, ok? Já o resistor não ôhmico, eu tenho que usar um valor da tensão que a questão pedir. Veja só. Aqui abaixo está a fórmula de potência elétrica no resistor ôhmico. Eu posso usar também essas duas fórmulas, se eu for calcular a potência em um resistor ôhmico, assim como eu posso usar lá a fórmula do π, ok? Ou seja, essas duas fórmulas que tem aqui abaixo, eu vou falar delas agora. Se eu trabalhar com essa fórmula de resistência e tensão pela corrente e com essa fórmula de potência aqui, ó, fórmula de potência aqui do π, dá para encontrar os valores tranquilos nas questões, ok? Só com as duas fórmulas que são mais simples. Agora, digamos que uma questão lá, ele deu o valor da resistência de R e da corrente elétrica, peça a potência. Tem como você usar a fórmula de resistência, encontrar esse valor de U e utilizar a fórmula do π, que é mais simples para encontrar a potência. Você vai multiplicar o U pelo I, ok? Corrente pela tensão. Mas
se você quiser chegar direto, trabalhar só com uma fórmula, você pode utilizar essa fórmula aqui, ó. A potência em um resistor vai ser a sua resistência vezes a corrente elevada ao quadrado, ok? Ou, se não tiver a corrente, mas você tiver a tensão, aí você pode usar essa outra fórmula para chegar ao mesmo resultado. Potência vai ser igual a tensão elevada ao quadrado dividido pelo valor da resistência, ok? A gente vai fazer com as três formas de potência, com o π e com essas duas aqui no exemplo, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, não vai alterar nada. Aí vejam só os exemplos. Primeiro exemplo aqui, um ADDP de 72 volts foi aplicado a um resistor, resultando na formação de uma corrente elétrica de 6 amperes. Indique o valor da resistência elétrica desse resistor. Aí veja só. Quer saber a resistência? Tensão 72 volts, corrente 6 amperes. Substituindo aqui na fórmula, 72 dividido por 6, eu vou ter 12 ohms. Ok? 12 ohms vai ser a resistência aqui nesse resistor. Ok? Segundo exemplo agora, ó, pedir duas coisas. Questão aqui da PUC de Minas. Diz o seguinte, ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts, então já a minha tensão, a diferença de potencial 9 volts, em um resistor de 3 ohms, então eu tenho a resistência já, 3 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada, respectivamente, são. Então ele quer saber qual é o valor de I da corrente elétrica e também de P da potência que está sendo dissipada no resistor, ok? Primeiro calculando a corrente elétrica aqui, ó, resistência, tensão dividido pela corrente, resistência de 3, tensão é de 9, vou descobrir o I. Isolo o I antes da igualdade, o 3 passa dividindo, 9 dividido por 3, eu vou ter uma corrente de 3 amperes, ok? Corrente de 3 amperes. Ele pede a potência também. Ó, eu fiz potência usando fórmula com tensão, fórmula só com corrente e usando a fórmula com tensão e corrente, que é o π, essa aqui é a mais simples, ok? Inicialmente não tinha como usar o π, porque ele não tinha dado o valor da corrente, o valor de I, mas eu encontrei aplicando essa fórmula de resistência, ó. Encontrei o valor de I, que é 3 amperes, então eu já posso usar o π, o I vale 3, tensão vale 9, que a questão me deu, multiplicando, 27 watts vai ser a potência, ok? Simples aqui, ó. Posso utilizar as outras duas fórmulas também que eu falei, ó. Potência pode ser igual, tensão elevada ao quadrado, vai ficar 9 ao quadrado, dividido pela resistência, que é 3. 9 ao quadrado dá 81, 81 por 3, 27, mesmo resultado, ok? E a outra fórmula vai chegar ao mesmo resultado também, resistência de 3, corrente também de 3, vai ficar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27 watts também, ok? Ou seja, eu posso aplicar qualquer uma dessas três formas de potência, que eu vou chegar com a potência que está sendo dissipada nesse resistor ômico, ok? E a dica que eu dei, com essa forma de resistência de potência, dá para encontrar os resultados nas questões, ok? Que são mais simples de trabalhar, visto que você também vai estar trabalhando com potência. Com a operação de potência, ok? Veja só, a atividade aqui vai envolver questões desses três conteúdos que eu mostrei para vocês. Essa primeira questão aqui já traz, ele pede o valor da corrente elétrica e do consumo, ok? Então você vai calcular aqui, ó, vai usar a forma de potência do π, vai encontrar o valor de I da corrente elétrica, depois utilizar a fórmula aqui do consumo, do céu, para encontrar esse consumo, ok? Detalhe para esse tempo aqui, ele diz que o tempo é durante um mês de 30 dias. E as 24 horas por dia, é o dia todo ligado aqui, então vai ser 24 vezes 30, vai ser a quantidade de horas aqui, ok? Segunda questão aqui também, é a questão que pede o valor do consumo, ok? Só que para aplicar esse consumo você precisa da potência. Então você vai aplicar a fórmula do π para encontrar a potência e depois aplica aqui e encontra o consumo. Terceira questão, a questão do Enem, ok? É a questão também que você vai só aplicar a fórmula do π aqui, certo? Onde fala da instalação do chuveiro e ele fala com a potência máxima, então você vai usar essa potência aqui de 6.800 watts, ok? Vai pedir a corrente elétrica e você já tem o valor de U, a tensão é 220 volts. Quarta questão aqui é uma questão de custo, ok? Esse custo aqui sempre vai calcular o consumo, vai pegar esse consumo e vai multiplicar pelo preço de 1 kWh. No caso, essa questão é 15 centavos aqui, ó, ok?
Então vai multiplicar aqui por 15 centavos o consumo que você encontrar e você vai descobrir o custo, ok? Quinta questão é a forma de resistência, ok? Ele pede para você classificar também se esse resistor é ômico ou não é ômico. Ó, só pelo gráfico aqui, pelo que eu falei, ó, é uma linha reta, dá para você dizer já se ele é ômico ou se ele não é ômico, ok? Depois pega um valor aqui da tensão, divide pelo valor aqui da corrente elétrica. Lembrando que essa corrente, esse aqui, ó, ela está em miliamperes. Esse mili aqui é 10 a menos 3, ok? Sexta questão, mais uma questão do Enem e é uma questão de resistência de novo, ok? Ó, o gráfico aqui é uma linha reta, já dá para saber se é ômico ou se não é ômico. E vai aplicar a fórmula lá, no caso tensão, ó, cuidado que ele trocou aqui. Aqui está a corrente e aqui é que está a tensão. Aí escolhe o valor da tensão, escolhe o valor correspondente da corrente. Lembrando que essa corrente está a 10 elevado a menos 6, aqui eu tenho que colocar essa unidade, ok? Divide e você vai encontrar mais uma vez o valor dessa resistência. Sétima questão, mais uma questão aqui do Enem, essa questão é do Enem PPL. E no caso aqui vai só usar a fórmula de resistência para encontrar o I, mais uma vez a corrente elétrica, ok? Resistência vai ser a resistência mínima do corpo, ele diz que aqui na situação o corpo da pessoa está molhado, então vai usar essa resistência aqui de 1000 ohms. Atenção, você já tem aqui que é o 220 volts, ok? E na oitava e última questão, ele pede para você calcular aqui a resistência nesse resistor, que é uma curva, ou seja, ele tem que especificar o valor da tensão que você vai usar, certo? Já que não vai dar o mesmo resultado se você usar 60, 40 ou 20. Resultados diferentes. Então ele pede para você calcular com 20, que é com 20 você vai ter uma corrente de 4 e depois com 60 você vai ter uma corrente de 6, ok? Pessoal, então essa vai ser nossa aula de revisão aqui. Potência, consumo da energia elétrica e resistência elétrica, ok? Quando a gente finalizar esse conteúdo, fazer a correção dele, eu vou estar marcando com vocês a prova para o pessoal que vai precisar recuperar alguma coisa, ok? Ou seja, da primeira ou da segunda unidade. Então eu vou estar postando a atividade no grupo de vocês, lá na sala de aula, no Google Sala de Aula, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, ou até de forma presencial, quando você estiver na escola, pode tirar a dúvida, ok? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima aula, pessoal.